Segundo Mateus, capítulo 19, iremos ler até o 24. Será que a gente consegue ler juntos? Será que a gente consegue? Independente da versão, Mateus 6, de 19 a 24. Vamos ler juntos? Mateus 6, 19 a 24. Mateus capítulo 6, 19 a 24. Vamos lá, juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso algum de ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Queridos, o sermão dessa noite, literalmente e obrigatoriamente, é uma continuação do sermão da semana passada. Começamos a falar, e pelo convívio com alguns membros da igreja, percebemos que conseguimos passar com uma misericórdia de Deus, uma clareza sobre a questão do tesouro do céu e o tesouro da terra. A ideia é que tesouro todos nós temos. O que é tesouro? É aquilo que vale muito para mim, aquilo que eu me dedico muito, aquilo é meu tesouro. A diferença e a preocupação tem que ser essa: como eu estou tratando o meu tesouro? Eu tenho tesouro, você tem tesouro. Primeira preocupação é como eu estou tratando. Segunda preocupação: aonde eu estou juntando tesouro mais? Aonde estou mais acumulando? Eu estou acumulando tesouro aqui na terra ou estou acumulando tesouro no céu? Pastor, como que eu sei disso? É simples. Quando eu faço coisas que promovem o reino de Deus e a glória de Deus e agradam diretamente a Deus, eu estou acumulando tesouro no céu. Quando qualquer outra atividade, não estou falando que seja pecado não, queridos, qualquer outra atividade que eu exerça e me dá um retorno terrestre, é tesouro na terra. Trabalhei, comprei uma casa, é pecado, igreja? Não, é meu tesouro na terra. Trabalhei, comprei um carro, é pecado, igreja? Não, é meu tesouro na terra. Comprei uma moto, comprei uma bicicleta, comprei roupa nova, comprei outra. É tesouro da terra. Amém. O problema que se caracteriza e cada dia mais se torna forte é que eu estou tendo mais tesouro na terra do que no céu. E aí nós vamos ver que na hora da morte que vai pesar na balança. Os meus tesouros da terra, quando morrer, vão ficar na terra. E aí entra aquela pergunta que Jesus faz ao louco, essa noite pensando tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, queridos, nós temos que começar a pensar o seguinte: eu tenho que ter tesouro na terra? Tem que ter, sem sombra de dúvidas. É impossível eu viver na terra sem amar e sem gostar de algo ou de alguém. Tem que ter. Mas eu tenho que me empenhar e muito em começar a juntar tesouro no céu. Eu só faço isso quando as minhas atitudes, o meu comportamento são exclusivamente para Deus. Exemplo prático, vou dar um exemplo prático. Você veio da igreja e limpou a igreja sem ganhar nada. Fez um tesouro no céu. Você doou sem fazer propaganda nenhuma uma cesta básica para uma pessoa que não tinha como te retribuir. Você fez um tesouro no céu. Você ajudou uma senhora a atravessar a rua. Você fez um tesouro no céu. Você ajudou o seu inimigo a resolver um problema. Você fez um tesouro no céu. É assim que faz o tesouro no céu. Mas aí, queridos, Jesus agora vai nos levar ao capítulo 6, mais uma vez, 19 a 24. E vamos começar a ver algumas coisas interessantes. E nós vamos começar mantendo a ligação
dizendo o seguinte: os nossos tesouros é que influenciam o coração, a mente e a nossa visão. Se o meu tesouro, se aquilo que eu mais prezo, que mais valorizo, está na terra, a minha visão vai ser terrena. Tudo que eu olhar vai ser para favorecer o meu tesouro. Se o meu tesouro está no céu, a minha mente, o meu coração, os meus olhos serão voltados para as coisas celestiais. E Jesus começa falando o seguinte: só tem duas maneiras de você ver as coisas. Só tem duas maneiras de você contemplar o mundo: com os olhos bons e com os olhos maus. Só tem essas duas maneiras. O que seria olhos bons? São olhos de pessoas espirituais. Qual a diferença, pastor? São pessoas que enxergam a realidade. Como assim? As pessoas sabem o que cada coisa realmente é. As pessoas enxergam o verdadeiro valor de cada coisa que elas olham. Elas não se iludem com nada. O olhar bom é o olhar de uma pessoa espiritual, é o olhar da visão da realidade. Eu vejo e sei que aquilo é eterno e aquilo é passageiro. Eu olho e sei isso aqui agrada a Deus e isso não agrada a Deus. O olhar mau é diferente. O olhar mau, ele tem uma visão dupla. Ele enxerga a realidade, mas ele decide baseado nos seus preconceitos, nos seus desejos e nas suas paixões. Exemplo, vamos colocar um exemplo prático. Eu olho e vejo uma carteira de fácil acesso para eu roubar. Está ali em cima do balcão, eu olhei, não tem ninguém. Tem documento, mas eu olho, não tem ninguém. Eu já enxerguei que não é correto eu pegar. É uma visão da realidade. Os olhos bons vão olhar e vão procurar o dono. Opa, achei uma carteira aqui, quem é o dono? Os olhos maus, eles vão entender que aquilo é errado. Mas ele vai ser motivado pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas suas concupiscências. Isso é, o olhar do homem bom, o olhar da pessoa espiritual. Ele vê e sabe o que é certo e o que é errado. Ele vê certo. O olhar da pessoa ruim, ele vai ver e vai desejar e vai realizar, porque ele tem uma visão dupla. Ele sabe o que é certo, mas ele vai se guiar pelos seus desejos. É assim que ele vai olhar. E queridos, nós começamos a ver que os nossos tesouros influenciam as nossas opiniões e principalmente os nossos pensamentos. Quer ver um exemplo simples disso, como nós, quando não estamos totalmente ligados aos tesouros dos céus, como nós tomamos partidos e opiniões diferentes. Nós vimos aí no Brasil algumas cenas recentes de vândalos, pessoas quebrando caixa eletrônico, pessoas quebrando lojas, quebrando vitrines. Vamos imaginar o seguinte, queridos: se uma pessoa, ou numa das lojas do nosso bairro, pega uma ferramenta, seja lá qualquer coisa, quebra a vitrine, entra, pega os objetos, roupa, blusa, de dentro da loja e leva. Com nossos olhos, ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Mas, se recebemos um troco a mais e não devolvemos, o que nós somos? Mas dependendo, não tem. É erro dele. E quando nós sonegamos impostos, nós somos ladrões? Não, vem já tem muito dinheiro. Não, somos ladrões. O que isso está querendo nos mostrar? O que Deus quer nos mostrar? O que Jesus quer nos mostrar? Que o nosso tesouro, e nosso coração estiver preso aos tesouros da terra, nossa visão é diferente. Mas se o nosso coração estiver preso ao tesouro do céu, a nossa visão é espiritual. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não tem relativo. Não há relatividade no reino de Deus. E queridos, o nosso tesouro, ele também influencia e muito o nosso comportamento. O olhar do tesouro nos controla. O olhar do tesouro influencia as nossas atitudes. Sabe onde? No nosso serviço cristão. O meu amor ao tesouro influencia. Eu quero uma pessoa, por gentileza, com uma habilidade bíblica. Abre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E depois uma outra pessoa lê em Lucas 21, 34 e 26.
lembrar, queridos, que o meu tesouro, ele controla o nosso serviço cristão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Lucas 21, 34 a 36. O nosso tesouro, aquilo onde está o meu coração, ele controla o meu serviço. 2 Timóteo 4, 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Queridos, Paulo fala, olha, ele me abandonou por causa do amor ao presente século. Queridos, o coração daquele que acompanhava Paulo não continuou seguindo Paulo porque o coração dele estava no tesouro da terra. Queridos, o meu coração, o meu tesouro me controla. O meu tesouro atrapalha o meu serviço cristão. E queridos, quando a gente fala tesouro da terra, não vamos meter só coisas pecaminosas, não. Quer ver um exemplo de tesouro da terra? Uma coisa que desvia a nossa atenção? Quando eu deixo de vir na igreja para fazer um trabalho doméstico. Não vou na igreja hoje, não, que eu vou limpar a casa, dar uma faxina na casa. É pecado limpar a casa? Não. Mas na hora que eu deixei de vir para fazer uma atividade, quem me controlou foi o tesouro da terra. Pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou agarrado fazendo uma coisa. O que eu fiz? Deixei que o meu tesouro da terra me controlasse. Outra coisa que desvia a nossa atenção, a boa situação financeira, quem não quer? É pecado? Não, não é pecado. Mas a partir do momento que ela começa a tirar o meu foco do tesouro do céu, a partir do momento que ela começa a tirar o meu foco de servir a Deus, ela me atrapalha. Outro exemplo disso, Lucas 21, 34 e 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos e evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus fala, vigiai, para que essas coisas não atrapalhem vocês estarem em pé diante do Filho do Homem, preparados para recebê-los. Cuidado com os desejos da carne. Quando eu falo desejos da carne, não é só pecado, são atividades que podem ocupar o lugar de Deus. As atividades que ocupam os serviços cristãos. É isso que está falando, cuidado. Cuidado para que os seus tesouros da terra não interfiram nos seus tesouros do céu. Jesus está numa casa. Marta e Maria. Conhecemos essa história. Marta estava trabalhando para servir Jesus. Estava para servir Jesus. Maria parou tudo e sentou para... Quem foi elogiado? Maria. Queridos, podemos às vezes até fazer a obra de Deus, mas a partir do momento que essa obra interfere na minha intimidade com Deus, eu tenho que parar. Opa, tem que parar. O meu tesouro da terra, repita comigo, o meu tesouro da terra não pode intervir no meu tesouro do céu. Aí, queridos, nós vamos agora no capítulo 6, Mateus, versículo 24, aonde é mais aberto. Alguém para mim, Mateus 6, 24, lemos agora, mas eu quero que leia de novo Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Jesus fala, olha, agora é questão de servir. Você não pode servir a dois senhores. Quando Jesus fala de senhores, a gente logo se tira, nossos cristãos, não está falando comigo não. Isso é pro ímpio, isso é pro ímpio que é idólatra, isso é pro ímpio que é avarento, isso é pro rico. Não. O sermão do monte foi pregado por Jesus para alcançar quem? Nós, os cristãos. Não é pro ímpio. O sermão do monte não é pro ímpio, é pro cristão. Aí Jesus fala, não poder servir a dois senhores. A ideia de Jesus servir seria no campo da vontade, reino da ação.
E ele fala, ó, os tesouros afetam e controlam a sua vontade e a minha vontade. Eu vou falar uma coisa que você talvez ache que é absurdo. Quantas vezes você e eu ficamos sem vir no culto porque um dos nossos estavam doentes? Pastor, não. Estou falando de tesouro da terra e do tesouro do céu. É absurdo, não. O que Deus deu pela sua vida? O seu único filho. Não estamos falando como cristão? Não estamos pregando no cristianismo? Amém, igreja? Amém. Aí Jesus começa a falar, o seu tesouro, os seus tesouros afetam e controlam a sua vontade. A vontade é resultado do pensamento. O pensamento é resultado do tesouro. Os tesouros são poderosos. Aquilo que você ama te domina. Estou exagerando, igreja? Amém, igreja? O que você ama te domina. Repita. O que eu amo me domina. Isso é a menor sombra de dúvida, querido. Isso é uma realidade. É uma coisa lógica. É uma coisa lógica. E aí, queridos, a gente começa a ver que os tesouros são poderosos. Dominam a personalidade interna. Dominam o coração. Dominam a mente. A sua vontade. Afeta o espírito, a alma e o ser. Só que é interessante, queridos. O amor, ele tem uma característica nele de excluir e ser exclusivo. Uma pessoa não consegue amar duas coisas na mesma intensidade e da mesma maneira. Concorda comigo? Amém? Vou dar um exemplo simples. A mãe ama o filho na mesma intensidade que ama o esposo? Sim ou não? Não tem como. Ou ela ama mais a um, ou ela ama mais o outro. É uma coisa normal. Aí Jesus fala, vocês não podem servir na mesma intensidade. Eu que tenho como te dar tesouros no céu e ao mundo com os seus prazeres. Quando a gente fala prazer, queridos, uma cadeira nova é prazer. Não vamos levar só para o lado pecaminoso. Tudo aquilo que o mundo te proporciona não é pecado. É coisa prazerosa. Uma poltrona nova é pecado, igreja? Não. Uma televisão plasma nova é pecado? Não. Um banheiro de hidromassagem lá na sua casa é pecado? Não. Não é mesmo, nem vai ser. Desde que ele não tome o lugar do tesouro do céu. Aí, queridos, Jesus fala, olha, o que Jesus está falando é o seguinte, o mundo exige totalidade sua. Quando o mundo quer te envolver, ele quer que você se dê totalmente. Mas Deus também quer a sua totalidade. Por isso Jesus falou, você não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Porque ou vai maltratar um ou vai maltratar o outro. Jesus está falando o seguinte, dificilmente você vai conseguir se empenhar no mundo como você se empenha para Deus. E Deus fala, eu preciso desse empenho. Eu preciso dessa sua atitude. Eu preciso que você tome essa atitude. Eu preciso que você, do jeito que você se empenha para adquirir os seus bens, o seu sustento, o sustento da sua família, a roupa da sua família, mantenha em dia os seus compromissos, você tem que ter esse empenho no meu reino. É isso. É isso que Jesus está falando. É totalidade de força. O que Jesus fala em Marcos 12, versículo 28 diante? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É isso que ele está falando. É com intensidade, amar Deus. E aí, queridos, a gente observa o seguinte, uma pergunta simples. Quem estamos servindo? Quem está servindo a Deus aqui? Vamos fazer um teste? Esse teste eu comentei com a pastora. É interessante. Antes desse teste, eu quero fazer uma dinâmica de grupo rápido aqui. Bem rápido. Você vai fazer uma viagem para um lugar, uma ilha. Há muitos anos atrás eu fiz isso com os adolescentes. E você só pode levar 10 coisas nesse barco. Só 10 coisas. Coisas incluindo pessoas e objetos. Só 10 coisas. Vamos lá. Quem levaria os filhos? Levanta a mão. Amém. Tem que levar 10 coisas. Quem levaria o marido que tem? Ou a esposa? Amém. Fiquei preocupado. Levanta a mão, né? Quem mais levaria? A Bíblia? Amém. Entenda aí, não vai levar a Bíblia, aí vai complicar. Quem mais você levaria? Agora já tem aí 3 lugares ocupados, falta 7. Então imagina que você levaria isso, levaria. Aí chega no meio da viagem, o piloto, o marinheiro,
fala, olha, está pesado demais, vocês têm que começar a jogar fora. E agora? Está muito pesado, tem que jogar fora. Você jogaria seu filho no mar? Não. Não vou perguntar do marido, senão eu posso entrar no ventre. Mas espere que você não jogue o seu marido no mar. Você vai eliminando as coisas que você tem menos afeto, a menos ligação, amém, igreja? Não é isso? Você vai eliminando, não é? Bom, agora está pesado ainda. Oitava coisa, está pesado ainda. Sétima coisa, está pesado ainda. Sexta coisa, quinta coisa. Chegou lá e falou, não tem mais nada para jogar fora. Não, tem sim, não tem. Então é melhor eu pular no barco do que eu jogar meu filho ou meu marido ou minha esposa no barco. Não seria esse o proceder certo? Amém? Amém, igreja? Amém. Aí nós estamos servindo a Deus. Certo? Queridos, quando estamos num aperto financeiro, qual a primeira coisa que a gente deixa de dar? É o dízimo. Mas servimos a Deus. Estou mentindo? Aí eu vi uma historinha que eu contei, eu gostei dessa história. Um cristão era criador de gado. Aí ele gostou que a vaca que ele mais gostava deu 2 filhotes de 2 bezerros. Um era vermelho, outro era branco. Ele chegou na casa dele, estava a esposa, estava todo mundo reunido. Eu disse, meus queridos, amados, olha só. A vaca que eu mais amava deu 2 bezerros. E senti no coração que eu vou dar um para a igreja. Eu vou vender, ou sacrificar, ou fazer um churrasco, e vou dar isso para a igreja. A mulher perguntou, qual dos outros vai dar? Não, meu bem, vamos decidir isso agora não. O primeiro o branco, não vamos decidir agora não. Vamos criar os 2, quando eles estiverem grandes, na hora de vender, a gente decide. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele volta, entra em casa, triste, muito triste. O que foi, meu bem? Você está triste? Meu bem, você não vai acreditar. O quê? O bezerro que eu ia dar para Deus morreu. Como assim? Você não tinha decidido qualquer? Não, o que morreu foi de Deus, o meu está vivo ainda. É assim que a gente faz com Deus. Quando alguém tem que tomar prejuízo, que seja Deus. Estou apertado, como que eu vou dar o dízimo? Não posso. A minha luz não pode cortar, meu gás não pode faltar, não pode faltar comida, mas que Deus me entenda. Vamos lá na sua parte financeira, não. Estou morrendo de cansaço. Quem já teve cansado esse ano? Não deixo de jantar, não deixo de almoçar, não deixo de fazer caminhada, não deixo de ir na academia, mas eu deixo de ir na igreja. Mas eu estou servindo a Deus. Estou em casa, alguém me liga, pastor, tem aqui uma picanha com coca. Pô, acabei de deitar, nem falo que eu estou deitado. Não, estou acordado, rapaz. Fulano, escola dominical. Sai de baixo, eu estou quentinho, mas eu estou servindo a Deus. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Uma reforma. Vamos fazer uma reforma na nossa casa. Vamos comprar móveis novos. Vamos comprar. Quem lembra de comprar algo novo para a igreja? Vamos mais geral na casa. Eu não quero fogão velho, não quero geladeira velha, não quero isso. Bom, já que a gente está aqui, vamos comprar uma cadeira para a igreja? Quem pensa nisso? Mas estamos servindo a Deus. É isso que Jesus está falando para a gente. Você está me servindo? É assim que você está me servindo? É essa a realidade que Jesus quer passar para a gente. É isso que Jesus quer nos confrontar. Para! Eu não sou a sua prioridade. No momento mais difícil, eu estou em segundo ou em terceiro plano. Eu não sou a sua prioridade. Eu não sou. Falou, a gente tem que fazer uma viagem urgente sábado à noite. Vamos para a gente não está fazendo nada. Jesus, olha, você não está fazendo nada. Olha, que isso? A escola dominical. Vamos domingo à noite, vamos quarta à noite, vamos sexta à noite. Mas como que você não está fazendo nada? E Deus não é a nossa prioridade. Mas aí, queridos, Jesus começa a nos mostrar que o nosso maior inimigo nessa guerra não poderia ser outro, que é o pecado. Jesus começa a nos mostrar agora o que o pecado faz com a gente. A primeira coisa que Jesus vai nos mostrar, o incrível poder do pecado sobre a nossa vida. Quer ver uma coisa simples? O que nos diferencia das outras criações, outras criaturas, dos outros animais,
Qual é o referencial quando Deus nos criou? Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Qual é o maior diferencial? O nosso raciocínio, nossa inteligência. Então, queridos, Deus nos criou para sermos dominados pela nossa mente. Amém, igreja? Mas o que sempre fala mais alto é o nosso coração. Jesus primeiro nos chama a atenção nisso, que o pecado, ele inverte a situação. O ser humano tinha que ser dominado pela maior faculdade que Deus deu para ele, a mente dele. Mas o ser humano é dominado pelo quê? Pelo coração, pela vontade, pelo desejo. Esse é o problema, queridos. Querido, a gente olha uma situação e sabe, eu devo fazer isso, mas o meu coração faz aquilo. Aí Jesus já avisa antes o coração a Bíblia fala antes o coração do homem é enganoso. É do coração que procede todas as coisas ruins. Primeira coisa que o pecado faz, ele inverte a ordem. Era para a gente agir sempre com a nossa mente. Era para a gente agir com o nosso raciocínio. Mas não. O coração fala mais alto. E querido, eu nunca tinha pensado desse jeito, e é verdade. Quer ver uma coisa interessante? Salmo 14, 1. Leia oi para mim. Olha que coisa interessante. Como que realmente o pecado inverteu a situação. Realmente o pecado tira a mente de ação, que é a maior faculdade que Deus nos deu e coloca o coração. Disse o Nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Da onde saiu essa opinião do Nécio? Do seu coração, não saiu da mente. É isso que o pecado faz, o pecado inverte. Queridos, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu sei que eu devo fazer, mas eu deixo a minha vontade me dominar. É fruto do pecado, queridos. Qual de nós que não sabe o que deve ser feito em relação à igreja, em relação a Deus? Agora eu não estou com vontade de ir na igreja. Você tem que ser dominado pela sua vontade. Amém, igreja? Pela sua vontade? Não. Você tem que ter o seu entendimento. Aí, queridos, uma coisa interessante. Primeira coisa, o pecado inverte a ordem. É você agir pela sua consciência, pela sua inteligência dada por Deus, você age pelo seu coração. Outra coisa que o pecado faz, o pecado cega o entendimento. Por quê? O pecado sabe, se você usar a sua inteligência, você vai decidir a favor de Deus. Foi Deus que te deu inteligência. Aí, alguém lê para mim, 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Nós vamos ver aonde que o diabo atua poderosamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Primeiro, o pecado inverte a ordem. Somos guiados pela mente e não pelo coração. Segundo, o pecado cega o entendimento. 4, 3 e 4. Porém, se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que há ninguém, que é a imagem de Deus. Queridos, o diabo cega o entendimento. O pecado vai lá e tampa. Queridos, nessa noite a gente começa a falar: Senhor, permita que eu entenda, que ainda que eu queira, ainda que eu deseje, ainda que seja ao meu alcance, eu tenho que viver segundo o entendimento que eu conheço na Bíblia. É isso que eu tenho que pedir. Queridos, a outra coisa que o pecado faz, eu achei interessante. Primeiro, o pecado inverte a ordem. Era para eu me guiar pelo pensamento, eu me guio pelo coração. Segundo, o pecado cega o meu entendimento. Terceiro, sabe o que o pecado consegue fazer? Que a gente valorize mais o que é temporal do que é eterno. O que é isso, pastor? Queridos, nós sabemos que tudo aqui é passageiro. Todo mundo sabe disso, principalmente o cristão. E vamos puxar e olhar para a nossa vida. Nós gastamos mais tempo com o quê? Com o eterno ou com o passageiro? Com passageiro. Com passageiro, queridos.
Quanto tempo que a gente gasta se arrumando na frente do espelho, é passageiro. Por mais que você seja bonita ou bonito, você é bonita, mas isso com o tempo vai passar. Aí Paulo fala o quê? Com a dor da mulher não seja o exterior, mas seja o interior. Queridos, Paulo fala, quanto tempo a gente demora para se arrumar para ir à igreja, não é o mesmo tempo que a gente gasta para se preparar espiritualmente. Opa, vou ficar meia hora me preparando para ir para a igreja, para eu chegar lá e receber algo de Deus. Gastamos mais tempo, queridos, com a coisa que é passageira. Gastamos tempo, queridos, com o que é tempo, o que é matéria. Esquecemos de gastar tempo com aquilo que é eterno. É isso que o pecado faz, queridos. Eu gasto tempo e muito tempo com as coisas temporais. O que é eterno, eu não dou devido tempo. Valorizamos mais as coisas mundanas. Vamos frisar isso, coisas mundanas não são coisas pecaminosas, não, queridos. Gastamos coisas mundanas, aquilo que é do mundo, aquilo que vai ficar no mundo quando a gente morrer. Gastamos muito tempo com isso e gastamos pouco tempo com as coisas celestiais. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo, queridos. Os assuntos divinos não nos encantam como deveriam. O problema, querido, é que nós queremos amar as duas coisas na mesma intensidade. E Jesus provou que isso não é possível. Sabe o que é pior, queridos? Primeiro, o pecado inverte a ordem. Repita comigo. Primeiro, o pecado inverte a ordem. Eu não ando pela minha mente. Eu ando pelo coração. O pecado cega o entendimento. O pecado me faz valorizar mais o temporal do que o eterno. E o pior de todos, queridos. Tem pior que isso? Tem. Eu estava preparando esse sermão, assim, realmente eu não tinha pensado nisso. O pecado transforma. Transforma o quê, pastor? Escravos daquilo que deveria nos servir. O que Deus colocou na nossa vida para nos servir, passamos a ser escravos daquilo. É uma coisa absurda, querido, mas é verdade. Deus colocou o seu trabalho para te servir, você vira escravo do trabalho. Deus colocou o dinheiro para te servir, você vira escravo do dinheiro. Deus colocou a sua beleza, o seu corpo para te servir, você vira escravo do corpo. Deus colocou os seus bens materiais para te servir, você vira escravo dos seus bens. É uma coisa bem palpável nossa. Deus colocou o celular para nos servir, muitos viraram escravo do celular. A internet foi Deus que permitiu para nos servir. Muitos viraram escravo da internet. É isso que o pecado faz. Queridos, quantas mães viraram escravas dos seus filhos? Estou exagerando, igreja. Quantas mães que falam, é assim mesmo. Se meu filho morreu, morreu. Deus colocou seu filho para ser bênção para te servir, não para você ser escrava dele. Quantos maridos que viraram escravo de esposa? Eu e meus oficiais visitamos um rapaz que declarou para mim, não perto deles, isso, pastor, eu sem minha esposa, minha vida não é nada. Eu disse, Deus, não, pastor, minha vida não é nada sem a minha esposa. E está sem esposa, e realmente a vida dele não é nada, está se acabando no trabalho e na porcaria da droga. O seu esposo, Deus te colocou para te servir. Amém? Porque você virou escravo dele. A sua esposa, Deus te colocou para te servir. Você está virando escravo. Isso é poder do pecado. Aquilo que era para ser benéfico se tornou totalmente maléfico. Queridos, nossos apetites foram colocados por Deus. Como assim? A sede foi colocada por Deus. A fome foi colocada por Deus. Não se escandalize que eu vou falar agora. Tem igreja que não fala, mas eu vou falar. O sexo foi dado por Deus. Mas quantos que já viraram escravos da fome, glutonaria, escravos da sede, beberrões e viraram escravos do sexo? A mulher só serve para sexo. Sexo, fala às vezes sexo, né? Só para isso. Não fala uma palavra de carinho com a mulher, não elogia a mulher, não faz nada, é quase que uma topeira o dia todo, a mulher vai lá com a mãozinha boba, se a mulher falar não, ignorante, não sei para que estou casado com você, para tratar ela como rainha. Você não sabe disso até hoje?
nosso prazer virou o nosso Senhor. Esse é o problema. Quem tem uma moeda rápida para me emprestar? Pode devolver. Uma moeda? Qualquer? Vem, pode vir. Quem tem uma moeda, traz aí. Pode ser. Oh, Jesus. Multiplica. Pegar de 10. Queridos, uma pergunta quase infantil. Uma pergunta quase infantil. Qual que é maior? O sol ou essa moeda de nem me deu? Qual que é maior? O sol ou essa moeda? Mas assim, eu não vejo o sol. Isso. Segurando você de ver coisas maiores que Deus fez na sua vida. Deixamos de controlar para sermos controlados. Somos dominados assustadoramente. Quantos de nós, queridos, que perdeu o sono por preocupação com uma coisa que era para ser boa? O absurdo que nós cometemos às vezes, estamos almoçando e falamos, olha, estou com uma vontade de jantar isso. Meu querido, está almoçando ainda. Você não pode pensar na janta. Deguste o seu almoço. Tá tomando café lá, meu bem? Prepara aquele ovo enchido para o almoço. Meu querido, como manteiga primeiro. Vai degustar o seu pão com manteiga. Para de pensar nisso. Aquilo que era prazer virou aquele que nos domina. E queria usar uma expressão aqui para terminar o sermão em relação ao pecado, em relação ao que falamos hoje. O grande finale do pecado. Grande finale do pecado. Sabe qual é o grande finale do pecado? É o que aconteceu lá em Lucas, capítulo 16, do 19 para frente. O rico e o Lázaro. Aquele rico viveu pensando que estava vivendo na boa, que estava tudo certo. Viveu pensando que dali ele ia para uma melhor. Isso aqui está bom, vamos morrer. Ele morre e vai para o inferno. Ele descobre que toda a vida que ele levou, que todas as decisões que ele levou, que o estilo de vida que ele levou, resumiram ele a nada. Ele descobriu, queridos, que aquela vida que ele levou, as certezas que ele tinha, a luta que ele teve, que ele lutou para conservar, para conquistar, não levou ele a nada. Queridos, o que o pecado quer é isso, é que você chegue ao final da sua vida totalmente destruído, sem nada e pior, sem Deus. É isso que o pecado quer. O pecado quer que a luz que o Senhor tem que ter se transforme em trevas. Você andando errado e pensando que dá certo. Você não servindo a Deus devidamente, mas na sua consciência, não, eu estou fazendo o meu melhor. E lá você sabe, o seu coração fala, tá bom, você já foi na igreja tal dia, tá bom. E a sua mente fala, você sabe que não tá bom. O pecado quer que você viva conduzido pelo seu coração. Para que quando chegar no juízo final, quando chegar na sua morte, você chegue diante de Deus e você fala, não vos conheço. O que tem preparado para mim? Mas Senhor, eu fui um bom pai, tá bom. Mas o que você preparou para mim? Senhor, eu fui uma boa mãe, tá bom, eu sei. Mas o que você preparou para mim? Mas Senhor, eu fui uma esposa fiel, Senhor. Tá bom, eu sei. E eu? O que eu tenho de você? Senhor, eu fui filho obediente, ok? Tá, o que você fez para mim? É isso que o diabo quer, é isso que o pecado quer, que cheguemos ao final de nossas vidas, de uma vida de trabalho, de luta, de dedicação, mas cheguemos ao final dela, não tenhamos nada em nossas mãos. Aos olhos humanos, levamos uma vida de esforço, de correria, de estresse, mas esquecemos de preparar o tesouro no céu. É isso que o pecado quer. Ele quer que você ouça só o seu coração. O coração, escuta o coração. E queridos, o coração nos mima o tempo todo. Não mima. Você não podia passar por isso, você não merece isso, como você é uma pessoa boa. A mente fala, para com isso, rapaz, você está colhendo o que você plantou. A mente nos traz a realidade, o coração nos fantasia. O coração nos escraviza, o coração desvia o nosso foco, a mente não. Queridos,
Vamos ser sinceros. Abaixo de Deus, tem alguém que sabe melhor do verdadeiro nível de espiritualidade que você tem com Deus? Tem alguém? Só você e Deus sabe. Você sabe como você está. Você sabe como está o seu tesouro no céu. Seu coração quer que você acredite em outra coisa, mas não. Queridos, nessa noite, Deus, no sermão da montanha, quis dizer para a gente: olha, cuidado. O seu olho vê aquilo que agrada ao seu tesouro. Se o seu tesouro, o seu coração estiver preso na terra, seus olhos vão ver só o que é bom para o tesouro na terra. Comece a olhar para o tesouro do céu. Comece a juntar tesouro no céu. Aí fala: cuidado, você não tem como servir a Deus hoje, não. Não se iluda. Você fala que está servindo a Deus, mas na hora das prioridades, Deus não é a sua prioridade. No dízimo, nas atividades, na frequência, não é a sua prioridade. Se você está servindo a Deus, você tem que dar prioridade a Deus. Aqui nós temos algumas irmãs que trabalham em casa de pessoas, secretárias. Como que funciona a irmã Nádia, Tiagoniza Josi, o Nick também? Como que funciona? Seu patrão fala: me serve que vai não, primeiro eu vou comer primeiro. Não é assim? Não. Vamos saber, ligando toda hora. Estou ocupado aqui almoçando, depois eu atendo. É assim? Como que é? Você está trabalhando, né? Se o Sidney ligou, o Miguel, quando quiser, vai ligar. O patrão: eu vou ter que atender meu esposo. É assim que você faz? Como faz? É isso, perdeu o emprego, não é na hora. Por que com Deus que você também serve e recebe muito mais dele é diferente? Alguém já falou? O Espírito Paulo trabalhava direto. Né? Uma vez ele fez isso que eu pedi para Deus fazer isso. Você já trabalhou alguma vez? Ele ligou para o seu patrão e falou assim: patrão, não vou hoje não. Por quê? Estou muito cansado, patrão. Alguém já fez isso? Faz isso. Patrão, não vou hoje não. Porque eu fiquei vendo televisão até tarde, perdi a hora. Você chega com o olho todo sujo, cara inchado, você vai trabalhar. Mas com Deus você serve? Não. Por quê? É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. É isso que está chamando a atenção. E por fim ele fala: olha, cuidado. Tem algo dentro de você, dentro de mim, que se chama pecado. Ele não está morto ainda. Ele só vai acabar quando você ir para o céu. E ele quer que você viva segundo o seu coração. Viva segundo a sua mente. É onde o Espírito Santo renova cada dia. O pecado, ele continua aí, querendo que você fique com o seu entendimento cego, para que você não veja tudo corretamente. O pecado quer que você continue gastando mais tempo com coisas temporais do que as coisas eternas. O pecado quer que você continue usando aquilo que era para te servir como o seu Senhor. O pecado quer que você continue escravo das bênçãos que Deus deu, que estão virando maldição. O pecado quer isso. O pecado quer que você chegue no final da sua vida, espiritualmente falando, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada para Deus. E quem chegar diante de Deus de mãos vazias, toda vara que dá em mim não der fruto, não tem jeito, não tem acordo. Queridos, amemos nossos tesouros na terra. Temos que amar. Zelemos e cuidemos deles. Mas acima de tudo, nos preocupemos com a nossa intimidade com Deus e com o nosso tesouro que tem que estar no céu. Amém, igreja? Amém. Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente nessa noite. Queridos,